muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Vida Poliglota. Eu sou o Guilherme Silveira, o Gui, o seu anfitrião por aqui. Quando falamos em inglês, alemão, sueco ou holandês, estamos falando de línguas diferentes, mas que pertencem à mesma família. Nesse episódio, vamos nos aprofundar nas línguas germânicas, de onde elas vêm, como se dividiram e o que elas têm em comum e por que entender essa família muda completamente a forma como a gente aprende idiomas. A ideia não é decorar nomes ou datas. Mas entender padrões, conexões e curiosidades que ajudam a enxergar as línguas como sistemas vivos. Então vamos começar lá atrás, vamos viajar na história e vamos começar falando sobre o proto-germânico. Antes de existirem línguas germânicas como conhecemos hoje, existia uma língua reconstruída pelos linguistas chamada proto-germânico. Ela nunca foi escrita, mas pode ser parcialmente reconstruída comparando línguas germânicas antigas e modernas. Bom, aqui seguem algumas ideias importantes para melhor contextualizar. Essa língua era falada há mais de 2000 anos. Ela já possuía verbos fortes e fracos, mais à frente eu vou explicar qual é a diferença entre eles, e ela já apresentava mudanças sonoras próprias. Com as migrações dos povos germânicos, essa língua original começou a se dividir. Ela se dividiu em 3 grupos. Primeiro, o grupo germânico ocidental, e nesse grupo surgiram o inglês, o alemão, o holandês, o flamengo e o africâner. Uma curiosidade importante: o inglês parece muito diferente do alemão hoje, mas no passado eles eram bem mais próximos. O inglês antigo tinha casos gramaticais, gênero e declinações. E essas estruturas foram perdidas principalmente após a invasão normanda, quando o inglês entrou em contato intenso com o francês. Já o alemão manteve muito mais da estrutura antiga, o que explica por que ele parece mais difícil, mas também mais sistemático. Se você se interessar mais sobre a origem do inglês, veja na lista dos episódios. Se eu não me engano, foi o 4º episódio que eu gravei, onde eu contei um pouco mais sobre a história do inglês, como era no início e como ele foi se transformando durante o tempo, no que ele é hoje. Bom, o segundo grupo é um grupo que eu particularmente gosto muito, que é o grupo germânico setentrional, ou nórdico. Nesse grupo a gente inclui os idiomas sueco, norueguês, dinamarquês, islandês e feroês. O sueco, norueguês e dinamarquês formam um contínuo linguístico, ou seja, as diferenças existem, mas os falantes conseguem se entender, especialmente na escrita. O norueguês, por exemplo, tem 2 normas oficiais. Quando eu falo norma, eu quero dizer normas ortográficas. A gente tem o bokmål e o nynorsk. O bokmål é o norueguês padrão. Já o dinamarquês, ele é famoso pela pronúncia difícil, ou seja, dos 3, o dinamarquês é o que tem a pronúncia mais complicada, mais diferente, mas se parece muito com o norueguês escrito. Já o sueco é considerado o mais regular do grupo. Então, se você sabe um dos 3, você provavelmente vai entender muito dos outros 2. Se você sabe sueco, você vai entender o norueguês, tanto escrito quanto falado, pois o sueco e o norueguês se assemelham mais na fala. Já o dinamarquês ele é mais diferente, como eu falei, em relação à pronúncia, mas a escrita é muito próxima do norueguês. O islandês, por outro lado, mudou muito pouco ao longo dos séculos. Um falante moderno de islandês consegue ler textos medievais com uma certa facilidade. E por isso, o islandês é extremamente valioso para estudos históricos. Então, se você tem interesse em saber mais sobre as sagas, sobre o nórdico antigo, o islandês é um bom caminho. O terceiro grupo é o grupo germânico oriental, que é um ramo já extinto. E a língua mais conhecida desse grupo é o gótico.
Falado entre os séculos 3 e 4, o gótico é a língua germânica mais antiga com registros escritos extensos. A principal fonte é a tradução da Bíblia feita pelo bispo Wulfila, no século IV. Algumas curiosidades. O bispo Wulfila criou um alfabeto próprio. O gótico preserva casos gramaticais antigos e ele ajuda a explicar estruturas que parecem estranhas nas línguas modernas. Ele funciona quase como um fóssil linguístico. Uma das marcas mais claras das línguas germânicas é a distinção entre verbos fortes e verbos fracos. Verbos fortes são aqueles verbos, vou pegar exemplo do inglês, que indicam o passado mudando a vogal. No caso de sang, cantar, que no passado vira sang. Já os verbos fracos indicam o passado com um sufixo, como o caso do work, que vira worked. Ou seja, o que chamamos hoje de verbo irregular, geralmente é apenas um verbo forte antigo. E essa lógica aparece no inglês, no alemão, no sueco, no islandês, enfim, é uma característica das línguas germânicas. Uma outra característica importante é a ordem verbal. Em várias delas, o verbo aparece obrigatoriamente na segunda posição da frase, não importa o que venha primeiro. Exemplo, em alemão, se você disser hoje eu estudo alemão, você pode falar hoje eu estudo alemão ou hoje estudo eu alemão. O verbo vai continuar na segunda posição. Essa lógica no português não é tão comum, mas ela é central para a gente entender as línguas germânicas. Uma outra grande característica é que as línguas germânicas adoram palavras compostas, especialmente alemão, sueco, islandês. Então, em vez de criar novas palavras, elas juntam palavras existentes. E o alemão é um caso famoso, né? No alemão a gente encontra palavras enormes, mas que seguem uma lógica. Bom, por que entender tudo isso ajuda a aprender línguas? Bom, quais são os benefícios de entender as ligações, as conexões das línguas? Bom, a gente começa a reconhecer padrões, a gente entende que existe uma certa lógica, a gente para de ficar decorando exceções, a gente entende que se você aprende uma, consequentemente, isso vai facilitar aprender outra. Você não começa do zero, você reaproveita as estruturas, sons e lógica. As línguas germânicas mostram que línguas são organismos vivos. Elas mudam, se adaptam, se misturam e também carregam memória. Entender uma família linguística é entender que aprender idiomas não é acumular palavras, mas sim reconhecer histórias que continuam sendo contadas. A gente está chegando ao final de mais um episódio do Vida Poliglota. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu gostei de gravar. Foi muito legal pesquisar e trazer essas informações sobre uma família linguística que eu particularmente gosto muito. Comentem o que vocês acharam, comentem se vocês estão aprendendo uma delas e se vocês querem ter um episódio especial sobre alguma delas em específico. Por exemplo, eu posso preparar aqui um episódio sobre o alemão, sobre o holandês, sobre o sueco. Eu vou adorar saber. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui e até a próxima. Um grande abraço.